Olá, eu sou Flávio Ervino Schmidt, assessor jurídico da Acimacar e encarregado de dados, o DPO da nossa entidade. Neste episódio abordaremos os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Princípios no direito são o fundamento, são a base pela qual a lei se funda, são o refúgio. Quando é necessário interpretar a lei, se faz com base nos princípios. Então, a lei que visa estabelecer uma proteção, visa estabelecer uma regulação a respeito de um direito fundamental, da intimidade, da vida privada, como está no nosso artigo 5º, inciso 5, ela é baseada em princípios. Então, sempre que eu preciso entender aquele aspecto relacionado à lei, eu posso tanto buscar a letra da lei, como o sentido que a lei tem através dos seus princípios. Então, uma lei boa, uma lei que é uma lei aplicável às relações da sociedade, é uma lei que tem bons princípios. E os princípios são aquilo que a sociedade coloca como valores sobre aquele assunto. Então, os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados são bastante específicos e extensos ao que diz respeito à proteção de dados, são aqueles que vão ser utilizados para interpretar concretamente, do dia a dia, as situações que o empresário vai enfrentar quando diz respeito à proteção de dados. O primeiro princípio, talvez o mais importante, em relação à proteção de dados é finalidade. A própria lei já é uma lei que ela foi escrita, não foi escrita para o advogado, não foi escrita para o intérprete do direito, foi escrita para a população, foi escrita em português, não foi escrita em juridiquês. Ela traz os princípios e explica o que ela quer dizer com este princípio. O primeiro princípio é o princípio da finalidade. Para tratar os dados, a finalidade deve ser legítima, específica, explícita e informada. O que o legislador quis dizer com isso? Que sempre que eu for manejar um dado, é necessário observar que existe legitimidade para tratar aquele dado, existe um tratamento específico para aquela situação, explícito no sentido de informado, no sentido do titular saber o que vai ser feito com aqueles dados. Então, sempre que eu pegar este filtro, vamos chamar os princípios de filtro, se eu pegar este filtro finalidade, eu percebo que eu estou fazendo um bom uso dos dados, que é o primeiro deles. O segundo princípio é a adequação. Os dados precisam ser adequados ao contexto em que eles se encontram. Então, se eu tenho dado para prospectar clientes, para buscar novos clientes, eu tenho que ter dados com esta finalidade. Portanto, são dados com finalidade de buscar novos clientes. Eles precisam ser adequados a esta finalidade e dentro do meu contexto, que é prospectar ou fazer vendas. O terceiro princípio é a necessidade. Necessidade no sentido de minimização. Mínimo necessário. Eu coleto dados do titular minimamente necessários para aquela finalidade a qual se destina. Então, sempre que você tem o seu cadastro, sua ficha cadastral, limite-se a colocar os dados do titular mínimos necessários para o contexto que você pretende para aqueles dados. O quarto princípio é o livre acesso. O livre acesso me diz o seguinte: o dado não é mais meu, que coletei, que vou utilizá-lo. O dado é do titular. Aquela ficha de arquivos que você tem em cima da sua mesa não é mais sua, é do titular. Isso que quer dizer livre acesso, pois o titular tem livre acesso a esses dados que estão sob sua tutela, estão com você. Mas o titular tem possibilidade de saber o que você sabe sobre ele, através dos mecanismos que a própria Lei Geral de Proteção de Dados colocou, que é a notificação ao controlador para que ele diga que dados meus você tem. Isto é
colocar na prática o quarto princípio do livre acesso. O quinto princípio é qualidade de dados. Os dados que eu tenho precisam ser exatos, claros, relevantes e atualizados, que é o princípio da qualidade de dados. Qualidade no sentido de que aqueles dados são exatos. O titular tem o direito de esclarecer a respeito dos dados que ele tem lá, atualizar os dados. Isso eu só posso manter dados que tenham esta característica de qualidade, que são exatos, por isso o titular pode corrigi-los, são claros, tem dados lá que é a respeito com questões dúbias, 2 tipos de endereço, 2 tipos de telefone, então a clareza dos dados precisa ser muito explícita ao titular, relevantes no sentido de ter alguma importância aquele dado, né? E atualizados. O sexto princípio é transparência, vem de muito encontro com o princípio do livre acesso. Os dados são transparentes, eles precisam estar disponíveis, né, ao titular, de forma acessível. Então, se você tem os dados dos seus clientes na internet, se ele pode ter acesso, tem que criar um mecanismo para ele ter o livre acesso a esses dados. Então, o livre acesso eles estejam facilmente acessíveis. E você deve dar acesso a eles, mesmo que sejam mecanismos que você vai criar, que a empresa vai criar, para que o titular tenha acesso. Isso significa transparência dos dados. O sétimo princípio, diz respeito à segurança. Na verdade, todo símbolo que vocês encontrarem a respeito da LGPD vai ter um cadeado. Cadeado no sentido de segurança. A lei visa isso. Todo o sentido da lei é que a proteção, o próprio nome da lei já diz, né? Lei Geral de Proteção de Dados. No sentido de criar mecanismos, é necessário a partir de agora colocar os dados em um mecanismo de segurança. Você tem os dados físicos rolando em cima da sua mesa, as fichas cadastrais em uma gaveta sem nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de cadeado, nenhum tipo de chave. A partir de agora você vai ter que criar mecanismos de segurança. Não só fichas cadastrais, currículos, dados financeiros, dados de saúde a respeito dos seus colaboradores, todos esses têm que serem colocados em mecanismos próprios de segurança, quer seja de maneira física, com cadeado, né, com chave, quer seja os virtuais, através de criar chaves para o acesso às pastas em que estão esses arquivos. O oitavo princípio é o princípio da prevenção. E a lei é muito profilática, ela cria mecanismos de que a proteção venha antes. É isso que nós estamos fazendo agora, nós estamos prevenindo. É um princípio importante da Lei Geral de Proteção de Dados, e se você conseguir documentar esta proteção, você vai ser beneficiado mais para frente se houver algum incidente de dados, pois você procurou proteger. Nós sabemos que é impossível que os dados estejam 100% não vulneráveis, né? Não estejam passíveis de sofrer alguma vulneração ou através de hacker ou até através de roubo dos dados. Mas se eu criei mecanismos de proteção, eu estou atendendo com os propósitos da lei. O nono princípio, da não discriminação: a coleta dos dados não deve ter índole ou finalidade discriminatória, ilícito ou abusivo. Eu só posso coletar dados que sejam licitamente coletáveis, sejam através de mecanismos lícitos e não podem ser abusivos. O 10º e último princípio é o princípio da responsabilização e prestação de contas. A lei também deixa muito claro que aquele que trata os dados, ou seja, a quem se destina o cuidado dos dados, deve tomar medidas eficazes e capazes de proteger os dados pessoais. E responsabilização, ao final a lei tem as sanções, quer sejam administrativas, quer sejam sanções através de indenizações, através de multa da Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, também um princípio importante, a responsabilização e a prestação de contas. Continuamos a respeito do tema LGPD nos próximos episódios e fazemos um convite para que as perguntas sejam dirigidas
no dia 26, quando nós vamos nos reunir para um bate-papo multidisciplinar, onde nós podemos, vários profissionais estarão disponíveis a partir das 19h30 nas plataformas do YouTube da Associação Comercial para responder essas perguntas. Então vão guardando as suas perguntas a respeito dos temas que estão sendo tratados nos nossos episódios, e aí mais para frente nós vamos responder as perguntas na prática do seu dia a dia.